que a gente observa, né, que está rolando na fronteira da Ucrânia com a Rússia, tá? A Rússia começa a fazer movimentos militares nessa região aqui, ó, já há algumas semanas, né? Fizeram movimentos militares junto com Belarus, né, que é um país aliado da Rússia, é um país pró-Rússia, digamos assim, na região, tá? Eles começaram a movimentar tropas aqui nessa fronteira já há algum tempo e fizeram atividades militares, né, com Belarus. O que alarmou o mundo, né? Aí os representantes das mais diversas nações começaram a se manifestar, sobretudo a partir das manifestações, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai começar a comandar, vamos dizer assim, essas manifestações, no certo sentido, tá? Por que esses movimentos estão acontecendo, qual é a situação aqui e tudo mais, tá? Por que os Estados Unidos está se metendo nessa situação? Por que os países da Europa estão preocupados com essa situação aqui? Porque toda essa região aqui, ó, que vai costear a Ucrânia, inclusive aqui a Lituânia, né, a Estônia, se eu não me engano também, toda essa região aqui, ó, vai ser uma região de influência da OTAN. O que é a OTAN? É o tratado, né, do Atlântico Norte. É uma aliança militar que vai se estipular entre alguns países. A gente já vai pensar um pouco na OTAN, tá? Mas está presente nessa área aqui, ó. Está presente nessa área aqui. Então eles estão preocupados com a Ucrânia pelo fato da Ucrânia, né, fazer fronteira com os limites dessa OTAN, ou da OTAN, né? A gente já vai entender um pouco mais o que é isso, tá? Aconteceram esses movimentos, né? Rolou tudo isso, tá? Mas a gente tem que ter em vista que para chegar nesse episódio tem muitas outras coisas acontecendo no planeta Terra, né? No globo terrestre, que também vão nos ajudar a entender um pouco mais, tá, desse contexto todo. Tá, o que está rolando, então? Os grandes centros de poder e característicos, né, de parte da história europeia e de parte da história dos Estados Unidos, esses centros de poder eles vêm sendo, digamos assim, questionados enquanto realidade de poder. O que isso significa? Tá? Basicamente, eles estão perdendo o poder de influência mundial. Tá? Estados Unidos, a Europa, de uma forma geral, pouco a pouco, eles vão perdendo influência no cenário global. Por quê? Tá? Por que isso está acontecendo? Tá? Justamente em função de um crescimento acirrado da economia chinesa. Tá? Está acontecendo esse movimento, a economia chinesa está ultrapassando a economia norte-americana, estadunidense, né? Das variáveis econômicas, as mais diversas variáveis econômicas, né? Quer dizer, um país que está crescendo muito, um país que está ganhando muito mercados internacionalmente, um país que está tendo mais influência, né? Ou tendo bastante influência no cenário global. Tá. Por que a gente está pensando isso? Antes nós tínhamos centros de poder localizados aqui e aqui, os centros de poder estão se deslocando, né, para uma outra região, para a China. Isso tem a ver com o quê? Com o crescimento econômico, meu povo, tá? Em geopolítica tem mais poder quem tem maior possibilidade de crescimento econômico, uma indústria mais diversificada, né, capacidade de exportação de seus produtos, enfim, tá? A China está ganhando muito terreno. O que significa que a gente está vivendo, né, aos poucos, a derrocada do poderio do centro de poder, que hoje dava, sobretudo, a partir dos Estados Unidos. Tá? A lógica de funcionamento geopolítica global ela está se modificando, tá? Aos poucos. O crescimento, né, do PIB chinês, por exemplo, crescendo absurdamente, quer dizer, as perspectivas são as mais sólidas possíveis, né? Tá, o que tem a ver com a Rússia? Na mesma medida em que temos centros de poder que se dão, né, a partir da Europa e a partir dos Estados Unidos, nós temos, como vocês podem perceber, né, vários outros países, dentre os quais os países da América Latina,
África, Ásia, de uma forma geral, que não fazem parte, né, desses centros de poder, que não correspondem, né, a esses centros de poder. Então, o regime soviético, né, que tinha toda aquela ligação com o seu passado socialista e tudo mais, fica de fora. A China fica de fora, né? A África subsaariana fica de fora desses centros de poder. A América Latina, vocês sabem, né, a gente vive aqui, fica de fora desses centros de poder. Então, quer dizer, nós tínhamos centros de poderes estabelecidos que hoje em dia estão perdendo espaço para um outro ator geopolítico, tá? Que está entrando aqui, na verdade, né? E a partir de então a gente tem essa reconfiguração mesmo da lógica, né, geopolítica que a gente vem percebendo. Então, assim, as dinâmicas globais elas vêm se modificando, tá? Vem se dando essa modificação, tá? Isso é um movimento muito nítido, muito intenso, na verdade, que a gente já vem observando, né? A economia chinesa está ultrapassando esses marcadores americanos e esse centro de poder está se modificando. O que vai acontecer aqui? Ó? Nós temos, né, alguns analistas estão falando, inclusive, de síndrome do leão amedrontado. Tá? Existe uma modificação de poder que está acontecendo no mundo e esses centros de poder, né, não vão, né, deixar que isso aconteça de uma maneira tranquila, de uma maneira, tá, de boa. Para além desses centros de poderes ocidentais, como eu vinha falando, tá, existem muitos outros países que viviam de fora. O que a gente está observando? Alguns desses atores estão se alinhando geopoliticamente, tá? Como China e Rússia. Quer dizer, a China vem crescendo, né? A Rússia já é uma potência, apesar de não ser uma das mais do mundo, né? Mas já tem um potencial para potência, pelo menos, né? E tem toda uma história, uma tradição, enfim, né? É o maior país do mundo em termos territoriais, enfim, um país extremamente importante, tá? Alguns atores geopolíticos vêm se alinhando como Rússia e China, tá? Prova disso é a relação, né, diplomática que vem se estreitando entre China e Rússia. Aconteceram agora as Olimpíadas de Inverno na China. Os representantes das principais nações do Ocidente não enviaram representações nessas nações, não enviaram representantes, né? Fizeram um boicote em relação à China, porque diziam que a China, né, tem toda aquela situação em função dos direitos humanos, de algumas minorias muçulmanas que vivem lá e são presas completamente assim, de uma maneira completamente injusta, né? Parece que isso existe lá mesmo. Então, líderes mundiais não enviaram representações para as Olimpíadas de Inverno, com exceção da Rússia, né? O próprio Putin apoiou as Olimpíadas, enfim, né? Teve presente, se não me engano, no evento e tudo mais. Então, quer dizer, há uma aproximação diplomática acontecendo. Hoje a China se manifestou, inclusive, em relação à invasão, né, da Ucrânia, e os diplomatas chineses fizeram assim a francesa, assim, sabe? Tipo, eles são uma nação soberana, eles que se virem. Fizeram um negócio assim, tipo, a gente não vai, né, interferir e tudo mais. Então, há essa aproximação diplomática. A gente pode dizer que o centro de poder se modificando para essa região aqui, tá? A Rússia é um ator cada vez mais importante, já tem essa relação com a China, né? E tem essa proximidade geográfica bastante intensa. Então, quer dizer, esses atores estão se unindo aos poucos, né? Não que eles vão fazer um grupo agora e vão se juntar e vão declarar guerra ao Ocidente. Acho que não é bem isso, tá? Mas há um alinhamento geopolítico acontecendo aqui. Então, esse movimento que os Estados Unidos, os países da Europa, estão, vamos dizer assim, ó, colocando o bedelho aqui na relação Rússia-Ucrânia, tem a ver com essa perspectiva mais ampla, tá? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender para entender o que está acontecendo aqui, tá? Para entender o que está acontecendo aqui nessa região. Esse é um primeiro ponto. Há disputas geopolíticas bem mais amplas, tá? Bem mais amplas rolando. Por que
que a Rússia começa a colocar os seus batalhões ali, enfim, parte do seu exército, né, nessa região aqui? O que está acontecendo que a Rússia começou a fazer isso daqui? Tá? Pressões internas, discussões, reuniões, vinham tratando da entrada da Ucrânia na OTAN. Tá? Vinham tratando da entrada da Ucrânia na OTAN. O que é a OTAN, né? A OTAN, como eu vinha dizendo, é uma aliança militar, organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Uma aliança política militar que vai corresponder a esses antigos centros de poder aqui, ó, tá? Essa aliança militar do Atlântico Norte, ela vai corresponder a esses centros de poder aqui, ó. E ela estava cada vez mais aumentando a sua influência na Ucrânia. Eles queriam que a Ucrânia fizesse parte, né, da OTAN. Haviam negociações nesse sentido. A Rússia, a partir dessas negociações, vai acabar movimentando suas tropas para cá. Bem, e o Ocidente quer aumentar o poderio de influência deles aqui, né? A Rússia não vai deixar. A Rússia não vai deixar. Eles estão perdendo poder no mundo inteiro e querem acabar, né, fazendo com que mais espaços, né, mais países, vamos dizer assim, correspondam ao seu regime de influência. A Rússia se opõe a isso. Tá? A Rússia vai se opor a isso. Que país é esse, Ucrânia? E como que esse país vai se inserir nessa dinâmica toda, tá? A Ucrânia faz fronteira, então, com a Rússia, tá? Já faz fronteira direta com a Rússia, então quer dizer que se a OTAN tivesse influência aqui nesse território, ela ia ter acesso direto ao território russo, né? Se a Ucrânia faz parte da OTAN, aqui a gente tem uma entrada, né, para o território russo. No caso de acontecer uma eventual guerra, né, os russos estariam em desvantagem. A Ucrânia forma um certo de corredor de proteção aqui nessa parte, né? Por isso eles anexaram a Crimeia aqui embaixo, antes, justamente para tentar fechar esse corredor de proteção, tá? Então percebam que a Rússia usa a Ucrânia enquanto um corredor, enquanto um muro, assim, tá? Da influência do resto da Europa, ó. É proteção. É proteção. Aí a gente tem que se perguntar, né, se é justo tu usar um país assim, ou se é justo tu perceber um país assim, né, enfim. O que está acontecendo na Ucrânia? A Ucrânia acabou de depor um presidente, tá, se eu não me engano foi em 2014, o Viktor Yanukovych, né, foi deposto. Era um presidente pró-Rússia que comandava a Ucrânia, tá, era o chefe do maior partido da Ucrânia, era pró-Rússia, ou seja, estava alinhado com os interesses de Moscou, né? Foi deposto por manifestações populares e tudo mais. Os russos acusam os Estados Unidos e o dito Ocidente, né? Europa e Estados Unidos, a forçar a barra nessas manifestações, a ter interferência nessas manifestações. Mas essa é uma acusação do Putin, entendeu? Essa é uma acusação do Putin, que o Putin vai fazer, né? A gente não vê prova nem nada, a gente só sabe, né, como é que essa gente trabalha. Mas existem essas acusações. Então, há uma instabilidade política nessa região aqui, ó. Para além disso, toda essa área de fronteira aqui da Ucrânia com a Rússia, para dentro do território da Ucrânia, tá? Ela é instável militarmente porque existem grupos paramilitares aqui, ó. Existem territórios ocupados por exércitos paramilitares aqui, tá? Que são pró-Rússia, de pessoas que se consideram russos, né? Se armaram com a ajuda da Rússia, né? Foram algumas dessas regiões que o Putin reconheceu a independência há uns 2 dias atrás. Tá? Então, assim, ó, é uma região completamente instável politicamente. Completamente instável politicamente. Tá? Existem grupos paramilitares aqui, aquela coisa toda. O que é a OTAN que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte? Né? O que é isso? O que é essa OTAN? Tá?
é uma aliança militar internacional fundada em 49, lá no contexto da Guerra Fria. Percebam por que a Rússia não quer que a OTAN tenha interferência ali, né? Porque a OTAN diz respeito a todo um passado de briga mesmo, de rusga da Rússia com o restante do Ocidente. Então, aqui a OTAN não pode se criar na visão russa, né? Existem 24 países, se eu não me engano, que hoje fazem parte da OTAN, tá? 24 países, se eu não me engano, que fazem parte da OTAN. 28 são membros da OTAN. Parece que até a Rússia andou negociando uma vez com a OTAN para se aproximarem, mas não rolou. Prestem bem atenção nisso daqui. Prestem muito atenção nisso daqui. Esse é o território de influência da OTAN. Todos os países signatários da OTAN, tá? Que fazem parte dessa aliança militar que, vejam, defende os dois grandes centros de poder da civilização ocidental. Olha que beleza essa imagem aqui. A Europa e a região, né, do norte dos Estados Unidos e dos Estados Unidos como um todo, quer dizer. Então, aqui a gente vê quem é quem. Aqui a gente vê que eles não percebem a América Latina enquanto parte constituinte do Ocidente. Porque a aliança militar do Ocidente não tem interesse, né, na defesa dos territórios desses países aqui. Ó. Olhem como isso é nítido, percebam como isso é nítido. Percebam o território de influência da OTAN, né, e como ela vai representar isso daqui. Estônia, né, Lituânia e Latívia tinham sido anexadas à OTAN há pouco tempo atrás. Tá? Há pouco tempo atrás. Então, quer dizer, Belarus é um país pró-Rússia, que está alinhado com os interesses da Rússia. Faltava a Ucrânia mesmo, né? Então, aí foi esse movimento, né, que se tentou construir. O movimento aqui da Ucrânia tem a ver com todo esse panorama mais amplo, tá? Quer dizer, eles não querem que a OTAN tenha influência aqui, né, que essa aliança militar do Ocidente tenha influência aqui. Aí eles resolveram simplesmente começar uma guerra, tá? Foi isso que começou aqui, ó. Começou uma guerra. Eles simplesmente resolveram que vão invadir a Ucrânia, invadiram, né? Então, de fato, né, invadindo o espaço da Ucrânia. É isso que a gente consegue ler, né, e entender até então. Há um discurso russo, né? Há uma narrativa que o governo da Rússia vem criando, tá? Justamente para legitimar essa invasão, né, essa invasão. Eles vão dizer que aqui já estava rolando uma invasão também, né, de influência norte-americana de antes de 2014. Então, quer dizer, há um discurso de uma retomada de um território que faria parte da Rússia, né, teria seu passado russo, vamos dizer assim. Existem, como eu disse, né, na fronteira, muitas populações que se consideram russas, né, falam, inclusive, a mesma língua, né. Então, é uma região, como eu digo, como o colega também trouxe, né, está no meio de uma disputa de narrativas, né. Os Estados Unidos falam que a Rússia está invadindo, porque quer se apoderar, porque quer, né, mais poder. A Rússia vai dizer que não, que é uma ressonância do que já estava acontecendo na região. Quer dizer, é uma ressonância, né, dessas relações de poder que já vinham se estendendo para essa região aqui. Tá? Então, assim, esse é um panorama mais geral, tá? Esse é um panorama mais geral a respeito do que está acontecendo. Tá? A gente sabe que as áreas, né, que estavam ocupadas militarmente num primeiro momento, vejam que Belarus já está toda mobilizada, né, um país que já está todo mobilizado pró-Rússia, é um país que tem relações militares muito próximas com a Rússia, tem relações ideológicas muito próximas com a Rússia, né, é um país completamente pró-Rússia, assim como a Ucrânia era no governo, né, do Yanukovych. Quer dizer, assim como a Ucrânia era antes. Deixou de ser, dizem os russos, por influência direta, né, dos Estados Unidos e dos membros da OTAN, a invasão acaba acontecendo. Tá? Percebam, começa inevitavelmente, obviamente, né, na fronteira,
né? Os relatos de explosões aqui em cidades, né, em grandes cidades, em áreas separatistas, inclusive, né, em áreas dessas populações separatistas, que paramilitares, né, que teriam sido armadas, inclusive, pelo próprio governo russo. E esse é o cenário, né? Quais são as grandes questões que vão ser levantadas aqui? Tá? Quais são as grandes questões que vão ser levantadas aqui? Tá? Como que a produção de energia da Europa, que está completamente atrelada à Rússia, vai se dar? Tá? Como que a produção de energia da Europa, tá, vai se dar? Quer dizer, a Alemanha já suspende a ligação de gasoduto, o colega está trazendo ali em função da crise. Quer dizer, como que isso daqui vai acontecer, cara? Assim, ó, esses países aqui são completamente dependentes. Os Estados Unidos vai fazer um gasoduto atravessando o oceano, botando gás para cá, quer dizer, o que vai rolar aqui, tá? Tem todo um escoamento de produção, tem petróleo, tem um monte de coisa que rola a partir dessas fronteiras aqui. Os membros da OTAN, como um todo, vão começar a fazer sanções econômicas à Rússia, com certeza, tá? Essa vai ser a primeira resposta. E a nós vai caber a gente pensar, né, a respeito do que está rolando de uma forma geral. Vai afetar geral, e vai mesmo. Tá? E vai mesmo, quer dizer. Por isso que eu digo, por isso que eu fiz questão de trazer, para a gente pensar isso hoje, que é um fenômeno importante que está rolando, né, e a gente tem que captar isso, né, e tentar criar aí uma interpretação mesmo para isso, tá? Como que isso vai nos afetar, né? Isso pode nos afetar de várias maneiras. Ah, mas antes disso, um outro movimento importante, tá? A questão do Brasil é bem complexa, demais. O Brasil talvez seja hoje o país que esteja numa situação mais complexa em relação a isso, tá? Pelo menos aqui da América Latina. Existe um outro movimento acontecendo, vamos dizer assim, ó, desse novo centro de poder que vem nascendo, tá? Que a gente precisa ficar atento, eu já vou dizer para vocês, tá aqui, ó. Taiwan e China. Existe um crescente da influência ocidental em Taiwan, tá? A Taiwan é um dos grandes centros financeiros do mundo, né? Vocês sabem disso, a Bolsa de Taiwan, né, é uma das mais importantes do mundo. Então, assim, ó, tem muita influência do Ocidente rolando aqui. Os Estados Unidos investem diretamente aqui, né? Japão também, se eu não me engano. Só que a China não quer perder essa área de influência aqui por razões óbvias. Taiwan está comprando arma dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Tá? Taiwan está comprando arma dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, a China também pode começar a demonstrar um certo poderio aqui nessa região. Tá? Essa região não é área de influência da OTAN, mas é um potencial foco de conflito. O que aconteceu hoje, meu povo? O que aconteceu hoje aqui nessa região, no mesmo dia que a Rússia invade, né, a Ucrânia? A China invade o espaço aéreo de Taiwan com 9 aeronaves, né, 9 aeronaves invadiram o espaço aéreo de Taiwan, o Ministério da Defesa de Taiwan se manifestou e tudo mais. Mas vocês percebam como existem episódios que se ligam, né, inserções internacionais em espaços alheios, né, tanto por parte da China quanto por parte da Rússia, que tem em vista justamente a modificação, tá, desses centros de poder. Então, quer dizer, existe uma nova política de alinhamento entre China e Rússia, a relação deles é uma relação problemática, apesar de serem, né, terem um passado socialista, no caso da Rússia, comunista, ali no caso da China, eles não se davam muito bem, eram regimes que não se conversavam muito, né, mas hoje em dia a gente vê a coisa se alinhando, né, para essas situações. Eu também não vejo uma guerra assim de grandes proporções. A gente pode se equivocar, tá? A gente simplesmente pode se equivocar e amanhã estourar uma terceira guerra mundial, vê lá, vai saber, né? Depois dessa aí, da Rússia ter invadido a Ucrânia, eu realmente não esperei, eu pessoalmente não esperava, assim, essa aí.
Eu achava que os movimentos iam ser um pouco mais sutis, mas a Rússia está evidenciando justamente isso que eu venho falando, né? Que é essa disputa, né, de centros de poder. Brasil. Como que o Brasil, por exemplo, fica numa situação dessa? Vamos pensar assim de uma maneira bem ampla, tá? Quem são nossos dois principais parceiros econômicos, atualizado em 4 de janeiro, tá? China e Estados Unidos, ou seja, os dois centros de poder, né, que estão em disputa. Percebam, os dois principais parceiros econômicos do Brasil são os dois principais países desses centros de poder, tá? Então percebam o papel que o Brasil possui na dinâmica, né, nessa modificação de centros de poder. Percebam isso, tá? Percebam isso. Um é parceiro econômico de 31%, tá? De exportação, e o outro é parceiro econômico de 11%. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, os caras ajudam, né, a sustentar parte ali da nossa sociedade. Parte da nossa sociedade. A China vem aumentando a sua influência nessa região aqui, né? Lembram, né, que a Rússia disse que ia enviar soldados para Cuba e para Venezuela, se fosse o caso, se precisasse. Vejam, América Latina, tá? Cuba e Venezuela, e a China, né, domina 31% das exportações do Brasil. Então, assim, ó, percebam que como esse novo centro de poder que está se desenhando aqui nessa região, aqui, ó, a partir desse eixo Rússia-China, como esse centro de poder está interessado nessa região aqui, ó. Está interessado nessa região aqui, ó. Tá? Estão criando cada vez mais laços com a África, tá? Mais laços econômicos com diversos países onde ninguém investia, onde ninguém, né, fazia o capitalismo girar, eles estão investindo. Então, quer dizer, a ideia é perceber, né, eu trouxe um dado aqui de créditos da China na América Latina, né? O principal país creditário da China vai ser a Venezuela, né? E em segundo lugar o Brasil. A gente está falando só de crédito, tá? A gente está falando só de crédito, só de dinheiro vivo mesmo, que é investido ali para a produção andar, para se construir infraestrutura, para se construir energia, para se construir formas, né, de extração de energia, o que for. Só o empréstimo, né? Fora as exportações. Fora as exportações. Então, assim, ó, estamos vivendo, né, um grande tabuleiro, uma grande modificação no tabuleiro global, tá? Essa modificação tem a ver com a mudança de centros de poder que estão saindo daqui dessas regiões aqui, ó, e indo para essas regiões aqui, tá? Esse eixo Rússia-China, sobretudo, tá? E a América Latina vai fazer parte disso, vai fazer parte, né, no sentido de que agora, daqui um pouco mais, né, tá todo mundo olhando para isso daqui, ó. Quem é que tem a maior influência nessa região? Ah, é China ou é Estados Unidos? E por aí vai. Tá? Então, pensem, vamos tentar situar o nosso país, né, essa parte do nosso continente, nessa reflexão mais ampla, quer dizer. O que pode acontecer aqui? A gente não tem como bater um martelo, né? Não tem como bater um martelo. O Brasil está dividido, vamos dizer assim, enquanto centro de influência, né? É uma dinâmica mais ou menos geral na América Latina, né? Cuba e Venezuela são países completamente alinhados com o eixo Rússia-China, completamente alinhados. Cuba era sustentado pela antiga União Soviética, em um certo sentido. Então, quer dizer, alguma coisa, né, alguma coisa pode ressoar para nós. Como que a mudança desses centros de poder está se traduzindo nesse momento com a invasão da Rússia pela Ucrânia, né, tendo em vista, vamos dizer assim, uma não inserção da Ucrânia na área de influência da OTAN.
Esse é mais ou menos o panorama geral que a gente pode fazer para pensar esse contexto. Se você deseja se manter informado sobre este e outros assuntos do mundo contemporâneo, se inscreva no canal e deixa teu like. Até mais!